Veja bem a respeito do sacerdócio de Jesus. Veja bem o que diz Hebreus no capítulo 7, versículo 20 ao 28. Diz assim: E já que não foi feito sem juramento, porque os outros certamente foram feitos sacerdotes sem juramento. Este, porém, com o juramento daquele que disse: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso mesmo chegou a ser Jesus fiador de uma aliança melhor. E além disso, outros muitos foram feitos sacerdotes, e devido à morte foram impedidos de continuar. Mas esse, já que permanece para sempre, tem um sacerdócio intransferível. Por isso, também pode salvar completamente os que por meio dele se aproximaram de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, sem mácula, separado dos pecados, exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como aquele sumo sacerdote, de oferecer todos os dias primeiro sacrifício, por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Porque isso fez uma só vez, quando ofereceu a si mesmo, porque a lei constitui como sumo sacerdote homem sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre, como foi feito a palavra lá para Abraão a respeito de Melquisedeque, o sumo sacerdote eterno, ok? Ora, no capítulo 8, diz assim de Hebreus, ora, um resumão para fechar aqui. O resumo do que temos dito é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que erigiu o Senhor e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso é necessário que também esse tenha algo a oferecer. Portanto, se estivesse sobre a terra, nem mesmo sacerdote seria, sacerdote, havendo ainda sacerdote que apresentasse a oferta segundo a lei. Ok? Por isso João Batista foi o último sacerdote, ok? Pela linhagem levítica. Então, enquanto ele estivesse vivo, não podia exercer o sacerdócio de Jesus, entendeu? Vou ler de novo. Portanto, se estivesse sobre a terra, olha bem. Portanto, se estivesse ainda sobre a terra, nem mesmo sacerdotes poderia ser ainda. Não poderia ser sacerdote. Jesus. Se houvesse ainda sacerdotes que apresentassem oferta segundo a lei, ok? Veja bem. Os quais servem ao que é figura e sombra das coisas celestiais, como foi advertido Moisés quando estava para erigir o tabernáculo. Pois diz, vê que faças todas as coisas conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora obteve um ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, estabelecida sobre melhores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, aquela primeira de Moisés, não se teria buscado lugar para a segunda. Ok? Porque repreendendo-os diz, vedes que vem dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel, a casa de Judá, olha só, a casa de Israel e a casa de Judá, uma nova aliança, não como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pelas mãos para tirar da terra do Egito. Porque eles não permaneceram em minha aliança e eu me afastei deles, diz o Senhor, tá? Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis na mente deles e as escreverei sobre os seus corações. E lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E ninguém mais ensinará a seu próximo, nem a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Porque usarei de misericórdia para com sua injustiça. E nunca mais me lembrarei de seus pecados e de suas maldades, ao dizer, nova aliança, nova aliança. Ele deu por antiquada a primeira. Ao dizer a nova aliança, ele deu por antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e se envelhece, está próximo de desaparecer. Ele está querendo dizer a respeito do novo sacerdócio de Jesus Cristo. Essa primeira aliança e a segunda aliança, as duas alianças, você vai ver em Gálatas do 4, capítulo 4, versículo 21 ao 31.
Tem ali uma ótima alegoria mostrando as duas, exemplificando a respeito de Sara e Agar, a respeito de Ismael e Isaac. Tá ok? Tá ali a Jerusalém do alto, aquela lá que João viu lá do céu da Rua de Ouro, muro de cristal, aqueles muros de 90 metros que tem ali embaixo as pedras preciosas, entendeu? E João mediu com vara. E tem também a Jerusalém agora, atual, que está ali. Você pega um avião, um barco, um navio, qualquer coisa, e lá em Israel está lá Jerusalém. E está falando ali dos dois montes, o monte lá de cima e o monte que está ali também, que é o Monte Sinai, que está lá ainda, para você ver. Então ele está falando a referência dos dois pactos, das duas alianças, a separação, o novo sacerdócio. Você está compreendendo? E ele está dizendo o quê? Que a outra de Moisés tornou antiquada, entendeu? Por quê? Por exemplo, você quer ver? Dízimo, quem que tinha que receber? Levita. Jesus, está em que linhagem? De Judá. Judá não pode receber dízimo. Está na lei, é Jesus, Deus que falou, está na Bíblia, pode ler lá. Vai lá, ler Levítico. Estuda lá para você ver. Procura lá alguma outra tribo recebendo. Maldito é aquele que recebe e maldito é aquele que paga. Bom, está na Bíblia. Estou falando. É o que está escrito. Então terminou essa linhagem. Enquanto tivesse alguém fazendo sacrifício, dando dízimo, dando alguma coisa, não tinha validade o sacerdócio de Jesus ainda. Quando que se inicia o sacerdócio de Jesus? A partir do momento que morre João Batista. Morreu João Batista, se inicia. Aí começa com mais firmeza esse sacerdócio. Assim como tem as 12 tribos, ele escolhe 12 discípulos. Ok? Agora ele pega Paulo, por quê? Paulo, ele era, na época de Paulo, ele era um fariseu. Ele é da linhagem de hebreus, ele é filho, descendente de hebreus, ele é da tribo de Benjamim, um fariseu daquele fariseu que era da lei mesmo de Moisés. Era daquele que pegava a pessoa na rua para julgar. Não esqueça que quando ele era ainda Saulo, ele mesmo julgou e ele no pé dele foi colocado as roupas, em sinal que ele que estava condenando, ele era o juiz ali, condenando ali Estevão. Não podemos esquecer disso. Mas Deus tinha uma promessa também, tinha também algo para com ele. E ali no caminho de Damasco, que ele estava indo atrás de mais cristãos para executar, mediante a lei, entendeu? Que era uma lei que matava. Se fosse homossexual, morria. Se deitasse com a mãe lá, morria. Era morte, era arrancando braço, perna, era muita coisa terrível ali. Entendeu? Então não tinha uma perfeição. Então agora vem esse novo sacerdócio, que é o sacerdócio de Jesus. E se inicia. Esse sacerdócio de Jesus, ele é eterno, ele ressuscitou e entrou no templo. Porque esse templo nosso aqui dos hebreus, do tabernáculo, o templo, esse era a sombra do que iria vir. Porque se tivesse algo com esse templo, ele não ia falar ali para os discípulos que não ficaria pedra sobre pedra, quando eles estavam todos admirados mostrando esse templo para Jesus. E Jesus falou: vocês estão admirados, você não vai ficar as pedras sobre pedra. E ele não diria para a samaritana lá: ó, aonde que eu devo orar, buscar Deus? É no templo ou no monte? Qual é a indicação melhor que você me dá? Não, nem no templo nem no monte, mas em espírito e em verdade. Ele não falaria isso, ele falou: não, é lá no monte, vai lá no monte. Não. João Batista não estaria ali fora, no deserto. Ele estaria no monte, comendo os pães da propiciação. Mas não, ele não poderia comer o alimento como os outros comiam, então ele teve que comer que comida? Mel silvestre e gafanhoto, porque não tinha mais o que ele comer. E ele tirou as suas vestes sacerdotais e colocou o quê? Pele de animais. E foi pro deserto com pele de animais. Gente, você entende? Em sinal de quê? Em sinal de respeito à autoridade de Deus. Porque ele é, na verdade, um sumo sacerdote. Porque ele é da linhagem de Arão e ele é o último. Ele é filho de Isabel. Você está compreendendo? Então ali tem dois sumos sacerdotes.
Então, a partir do momento que morre um, fica quem? Jesus. A partir de Jesus ressuscita, sacerdócio eterno à destra do Pai. E nós agora viramos todos sacerdotes. Todos por igualdade. Não tem ninguém na terra aqui diferente. Só tem todos nós que cremos em Jesus, somos sacerdote. E só temos um mediador mediante Jesus Cristo e o Pai, que é o Espírito Santo de Deus. E ó, acabou. Paz e graça.